Essa é a palavra de ordem. Nada além da Constituição. É isso que os profissionais da comunicação querem. Iniciar imediatamente, foi um encaminhamento lá que o Franklin Martins lançou e o Congresso inteiro acabou emplacando isso e acabou aprovando na orientação final. Abraçar a campanha pela regulamentação total dos artigos da nossa Constituição Federal que tratam da questão da liberdade de expressão e da questão da comunicação, das mídias, criar toda essa dinâmica nacional. E, finalmente, os sindicatos, enfim, já falei, e, finalmente, para encerrar mesmo, a questão, penso que a Assembleia Legislativa deveria dar continuidade, não sei como é que isso está nas comissões aqui, deputados e deputadas, da questão do Conselho Estadual de Comunicação Social, que foi lançado, não se deu continuidade a isso. A Bahia, hoje, no Brasil, é o único estado na federação que tem um Conselho Estadual de Comunicação que serve, entre outras coisas, para debater problemas tais quais esses que a gente apresenta aqui e outros também. Tá certo, gente? Obrigado, desculpa pelo tempo, e foi um prazer estar aqui. Ok. Herbert Moraes, por gentileza. Em primeiro lugar, um bom dia para todos vocês, para nossos telespectadores e principalmente para os nossos amigos que estão lá na sala da nossa diretoria de comunicação assistindo o debate. Eu não vou entrar nesta relação de blogueiros e jornalistas, até porque eu tenho convicção de que isto não é da profissão, mas é da pessoa. Quando você senta lá, se ele tem já o senso de responsabilidade, a maturidade, ele vai escrever o que a maturidade dele já lhe permite. Então, essa história de esculhambar A ou B, ou deixar de esculhambar, por exemplo, eu vi o César Belo falando aqui, e falo isso com toda tranquilidade, porque acho que do meio jornalista eu sou um dos melhores amigos dele, pela minha franqueza, sempre digo para ele e tal. Eu não concordo, por exemplo, quando ele coloca lá que um amigo também que já provocou ele coloca no blog dele que o amigo é viado. E eu acho que isso só deprecia ele, porque eu acho ele um dos melhores textos que nós temos atualmente na comunicação, porque ele realmente faz jornalismo pesquisando, mas tem, né, essas variantes. Até brinco com ele, ô, meu maluco doido e tal. E nós somos muitos amigos, nós temos a liberdade de dizer isso, tanto é que eu digo aqui publicamente. Eu sempre fui assim, sempre fui muito franco, não vejo por que aos 53 anos agora eu mudar, né? Já estou velho demais para estar com negócio de falsidade. Então, eu peguei aqui a palavra só para, primeiro, peguei a palavra por causa da fala do Robson, que é o nosso subdiretor de comunicação. Concordo com o Robson, quando o Robson diz que a secretaria, e atualmente, principalmente a Dulce Brito, quando ela chegou na diretoria, ela realmente procurou dar toda a estrutura para a equipe, para a nossa equipe que hoje está lá com ela. Isso é indiscutível. A Dulce avançou demais, o Robson é aquele cara sempre pacífico, está ali tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares de forma pacífica. Agora, discordo completamente do Robson quando o Robson diz que nossos salários estão a nível satisfatório. Negativo. Isso não existe. Nosso salário está realmente muito baixo, muito além do que nós merecíamos ganhar, tá certo? Na comunicação da casa. E isto não é culpa do Arnaldo, é culpa também nossa. Quando nós, jornalistas da diretoria de comunicação, nos reunimos para dizer, olha, vamos falar com o Arnaldo, que já avançou e avançou muito nesta casa, é bom que se diga, o atual presidente Arnaldo Mello avançou e avançou muito, até porque tem um superdiretor-geral, que é o Heraldo Marinelli, um cara que tem visão, que chega, conversa, leva tudo para o Arnaldo. Avançou demais Arnaldo na casa, o GEDEM, em todos os setores, é indiscutível isso. Agora, com relação ao salário do jornalista, tanto meus nobres deputados e Elisiane, que é jornalista e preocupada com essa questão, e sabe disso, tá certo? Ela sabe disso. 85% do nosso quadro de jornalista na nossa diretoria age como se fosse freelance. Porque o salário é baixo. O Murilo, que está aqui do meu lado, carrega essa maquinazinha dele aqui o dia todinho na costa. Com certeza não está satisfeito. Solução, que está ali na minha frente, a mesma coisa. Solution, que está na minha frente, a mesma coisa. Está certo? Então, o nosso salário, gente, não vamos nos iludir, na Assembleia é muito baixo.
Nós mereceríamos muito mais. Agora, se tem condições de fazer, isso já é uma outra história. Porque uma coisa é a nossa necessidade, é o que nós achamos e o que realmente é ideal para um jornalista da casa. Outra coisa é a casa ter condições de fazer. Tá certo, minha deputada? Isto aí é subjetivo, do nosso ponto de vista. Nós não podemos analisar se a casa tem condições ou não. Só discordo da fala do Robson quando ele disse que o nosso salário é um salário, né, digamos assim, que a gente se sinta confortável. Não é. É preciso que a gente deixe isso bem claro. O nosso salário é baixo. Eu costumo até brincar com os amigos funcionários da casa, olha, a gente trabalha na Assembleia com todo o amor, até porque na Assembleia a gente ganha muito pouco, mas se diverte muito, porque tem cada figura pitoresca dentro da casa que faz a gente sorrir de vez em quando. Então, a gente trabalha nesse clima de alegria, de satisfação, tá certo? Não há nenhum, olha, não há a culpa do nosso salário, que eu estou falando aqui, não é culpa do Robson, não é culpa da Dulce, não é culpa do presidente, porque uma coisa é a necessidade da nossa demanda, outra coisa é a casa ter condições. Eu só acho que até hoje, nós, os próprios jornalistas da casa, da diretoria de comunicação, não sentamos com o presidente para ver o que pode ser feito. Um dia desse, as pessoas estavam me passando mensagem num debate e quem presidia era o deputado Bira do Pindaré, porque recebi nesse dia, na reunião, quando o Bira estava falando mais de 10 mensagens, em coisa assim de 10 minutos, dos servidores da casa. Herbert, pede para o Bira aí, que está brigando pelo aumento do TIC dos policiais para 250, pedir para o nosso também, que o nosso é 200, e faz muitos anos. E a deputada aqui já... A deputada, inclusive, aqui a deputada Vianney, tem que se fazer justiça, já se posicionou ao nosso favor sobre isso. A questão dos nossos TIC... Pois é, e a ampliação da rede do supermercado. Tem que se fazer justiça. A deputada Vianney, que está do meu lado, já se posicionou favorável a nós, na questão do TICS. Então, Bira, esta é a minha colaboração e meu vizinho, meu querido amigo, vocês sabem que nós somos amigos, não há nenhum desdouro aqui em eu dizer que eu não concordo quando você diz que os nossos salários estão plenamente... dá para suprir a nossa necessidade. Okay. Então, Bira, quero te agradecer a Lisiane e todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos ouvir o último inscrito, Álvaro Luiz, Rádio Educadora. Alô? Beleza. Primeiramente, parabenizar aí a comissão, as autoridades aí do Poder Público, demais convidados que vieram participar. Eu acho bacana esse debate em nível de Assembleia Legislativa, sobre a questão da comunicação. Eu quero fazer uma pequena observação antes de colocar alguns pontos ligados à questão do rádio, no qual eu sou integrante. Uma vez eu fui convidado para uma palestra na universidade, colega de Wilson, professor bem conceituado, e falar sobre a questão do radialista dentro da profissão, no dia a dia, na prática, ou seja, no sangue, suando. Vamos dizer assim, numa linguagem popular, saindo um pouco de nível de academia, em relação à questão da realidade. Aí eu peguei no final da exposição e mostrei meu salário. Cadê a câmera aí para dar um destaque básico aqui, ó? Eu vou ler aqui para os amigos. Não, isso aqui parece pequeno, mas de qualquer forma vai encaixar com muita coisa que foi colocada aqui principalmente em relação à questão do professor Chico Gonçalves colocou. Vencimento 1546, Rádio Educadora. 77 mais alguma coisa de quinquênio, INS, tal, 1.546. No total sobra 1.300 e pouco. Então, essa é uma realidade do rádio AM, o debate em nível de jornalismo, mas eu queria colaborar dentro do mercado de trabalho com a questão do rádio. Quando o colega falou da questão da assessoria, eu acho que é um problema da assessoria. Assessoria, para mim, também, só uma colocação minha, não é crime e não bota ninguém para baixo, que é profissional e que trabalha com responsabilidade numa assessoria, eu acho que não bota ninguém para baixo. Sobre a questão dos blogueiros, eu fazer uma observação. O blogueiro bom e o blogueiro ruim, eles vão estar vivendo durante todo o tempo, isso é normal. A sociedade vai eliminar os que prestam e os que não prestam. É só uma observação dessa área. Agora, em relação ao rádio, retomando a questão do rádio, Rádio Educadora do Maranhão, AM, São Luís AM, Mirante, Difusora, Timbira e Capital. Dessas aqui, parece que são 6 aqui, 6. Dessas aqui, em termos de jornalismo, que tem carteira assinada, aqui acho que tu tira 3 aqui, 3 talvez, 3 carteira assinada.
que paga o profissional, carteira assinada, plano de saúde, o mínimo para o cara sobreviver. Isso essas coisas, porque nós falamos muito em transparência, né? A gente cobra transparência de deputado. Quando fala das questões da gente, a gente se esconde, né? A gente não fala. Então, são pontos assim que parecem pequenos. Ó, quero dar um destaque sobre a questão de trabalho no rádio AM. É extremamente cansativo. O cara acorda às 5h40, no meu caso. Estou dando um exemplo aqui, porque não quero... Eu estou dando um exemplo, porque isso aqui serve para muita gente da universidade, que a televisão está transmitindo, tem rádio cobrindo. O cara acorda às 5h40, tem que ler pelo menos alguns colegas da mídia eletrônica que fazem a notícia, que trabalham com responsabilidade, tem que ver alguns sites importantes de Brasília. Alguma coisa o cara tem que acordar. Então, todo mundo se fala na hora de trabalho. 8 horas para o trabalhador, é sindicato, é programa de sindicato para cá, é sindicato reclamando. O radialista mais sofre demais. 12 horas, no mínimo, o cara, para ele exercer a profissão dele, né? E, às vezes, o cara ainda é cobrado dentro da emissora. Eu estou falando no rádio. O problema do jornalismo não é minha área, eu não quero entrar. Eu estou falando no rádio. A questão de condições de trabalho. Muitos colegas de rádio que estão aqui sabem o que eu estou falando. Manda o cara fazer uma reportagem lá não sei aonde, não tem, às vezes deixa o repórter sozinho, o repórter está numa situação de dificuldade, de problema, entendeu? Então, isso é uma realidade que acontece aqui dentro da profissão. A condição de trabalho, questão salarial, horário, então tudo isso aí que está inserido, eu estou trazendo isso aqui como reflexão, porque muita gente não sabe dessa realidade. São apenas alguns pontos que eu citei aqui, em termos de colaboração dentro desse processo de discussão, porque quando se fala também muito sobre a questão macro, a gente esquece essas pequenas coisas que, de qualquer forma, elas têm um papel importante que contribuem, entendeu? Então, só uma observação, eu acho que eu queria fazer essa reflexão, deixar minha crítica em relação... A gente sabe que hoje mudou toda uma estrutura em termos de legislação, mas em relação à questão da DRT. Tem muita gente também que penetra na profissão, que não tem uma qualificação, e uma coisa também, só para fechar aqui, eu sei que eu estou levando muito tempo, só para fechar, quando o professor Chico Gonçalves colocou, ele falou nesse distanciamento que nós da comunicação temos em relação à universidade. Isso é uma realidade que você tem que ser quebrada. Isso tem que ser quebrado. Eu sei que tem muita gente em relação ao rádio antigo que ainda acha isso aí um absurdo, mas acho que a gente tem que abrir também nessa relação de avançar em nível de universidade com os cursos na área de comunicação. É só isso aí, deixar aí essa pequena contribuição e parabenizar aí a mesa. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Ouvimos todos. E a gente percebe que há um intenso debate sobre a conceituação, sobre a regulamentação, tanto no que diz respeito à profissão como em relação às mídias, né, os blogs, por exemplo, que é uma forma de mídia. Então, há uma necessidade que a gente percebe por conta do debate de regulamentação de tudo isso, coisa que não é competência estadual, é competência federal e que requer da parte do jornalista, dos radialista, dos operadores de mídia, um esforço muito grande de organização, que aí não depende do parlamentar, não depende do Ministério Público, depende única e exclusivamente dos próprios profissionais da comunicação. Eu fui delegado do trabalho, pude acompanhar um pouco esse debate sobre o diploma, né? Na época ainda não tinha saído a decisão, e a gente tinha um posicionamento a favor do diploma, até porque algumas organizações nos procuraram nessa direção, mas esse debate, o STF chegou a uma conclusão, do ponto de vista da sua interpretação da Constituição, mas que pode ser modificada de acordo com uma decisão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode estabelecer uma nova norma constitucional em relação a essa situação, que alguém até já falou aqui, a necessidade de regulamentação do direito de expressão. Após todas essas reflexões, e eu não vou me alongar aqui na opinião também, eu gostaria de devolver a palavra a alguns integrantes da mesa, e Teovaldo e a Aline já estão inscritos, para saber se há algum encaminhamento, né, diante de tudo isso, para poder a gente concluir a nossa audiência. Teovaldo. Eu queria fazer 2 encaminhamentos. Isso, eu acho que o debate, quando a audiência foi pensada pela deputada Lisiane, com a contribuição e colaboração da Aline, a ideia não é criminalizar a atividade jornalística. Assim, ninguém tinha a intenção de criminalizar. Quem está nas redações, rádio, jornal e TV, quem é jornalista e que tem blog,
ou quem trabalha na assessoria de imprensa ou nos órgãos, né, institucionais, faz comunicação institucional no Estado. Isso é bem claro, a gente não está aqui em busca de culpados, a gente está tentando apontar caminhos, né, clarear caminhos que a gente possa, de fato, né, minorar e sair um pouco desse nível de precariedade que a gente tem na atividade jornalística, né, no Estado inteiro. E aí tem uma preocupação em relação a isso. Nos últimos tempos, é muito comum a gente ver nos blogs, ou nos corredores desta casa, no comitê de imprensa, colegas que dizem, que afirmam, ou que escrevem, que existem parcerias com determinados parlamentares, com determinadas prefeituras, com determinadas que tem. Então, foi incluído no dia a dia do fazer jornalístico a palavra parceria. E eu queria sugerir para esta casa que a gente avançasse no sentido de identificar quais são os parlamentares adeptos da parceria. Né? Porque o que o Robson colocou, dos 42, apenas há 15 que possuem assessor de imprensa, tal. Legítimo, regular, correto. Os demais que não tenham, né, que digam aqui que eu tenho da verba de gabinete, parte dela eu posso justificá-la como divulgação, e que nessa divulgação eu tenho radialistas, eu tenho relações públicas, eu tenho jornalistas, eu tenho blogueiro, eu tenho, sabe, o que quer que seja, que está ali como parceiro da divulgação do meu mandato. Acho que a casa podia fazer esse papel para nós, de ser transparente, de ser, legitimamente, a gente começar a pôr as cartas na mesa para clarear esse universo que foi colocado ali, que é grave. Porque me preocupa muito a gente vir para cá, 3 ou 4 falas, falar em extorsão. Extorsão, gente, é crime. Tem uma tipicidade penal, está no Código Penal. Né? Aquele que em algum momento, no exercício da atividade parlamentar, ou da atividade como magistrado, ou como professor, jogador de futebol, qualquer que seja, secretário de Estado, de município, que procure, né, que se acha que está sofrendo, sendo vítima ou agredido por uma extorsão, que procure caminho legal. Acho que esse é o debate que tem que ser feito. Não dá para se trancar numa sala, vir para uma sala e dizer, ó, a extorsão generalizada, a blog só para extorquir, a rádio só para extorquir, a caneta para extorquir, a telefone para extorquir. Calma, extorsão tem uma tipicidade, está lá no Código Penal, isso é crime. Vamos ter a coragem, a transparência, a hombridade de dizer, eu não pactuo com isso. Quem vem aqui, fala e fica por isso mesmo, não está certo. Acho que tem uma atividade, está falando de uma atividade que envolve dezenas de profissionais, e não pode ser dessa maneira. E, por fim, deputado, para sugerir, eu queria que a comissão encaminhasse, é que esta casa implemente, faça cumprir a Lei de Acesso à Informação Pública, a Lei 12.527. Que esta casa cumpra essa lei. E o cumprimento dessa legislação vai nos ajudar também a clarear uma série de coisas. Uma série de coisas. O legislativo estadual, né, até pela sua característica, né, que é um pouco dos poderes que as pessoas estão aqui dentro, porque são votadas, a gente elege, uma série de características, é a casa do povo, que esta casa cumpra a lei de acesso, porque não fez em relação à lei dos portais da transparência. Ou se o fez pela metade. Então, seria fundamental, neste momento, que esta casa venha cumprir, né, na sua integralidade, a Lei 12.527, popularmente conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública. Isso vai ajudar em muito a nossa atividade como jornalista, como um blogueiro, como profissional da comunicação, e tenho certeza que vai possibilitar que a gente tenha uma experiência recente, ou mais próximo, de um Estado mais democrático, de um parlamento mais democrático, do exercício livre da atividade profissional. Obrigado. E alguns deputados. Eu gostaria que tu acrescentasse no teu pedido, à mesa da Assembleia, se verificasse porque só alguns deputados figuram nas matérias do jornal O Estado do Maranhão, onde tu és editor de política. É uma curiosidade que eu tenho. Por que isso não é democrático? Porque só alguns constam, né? Porque só um grupo. Então, vamos também fazer essa colocação. Quanto a... É uma forma de colaborar.
César, não teve como a gente impedir que você se manifestasse, mas eu pediria, e nem é do nosso feitio impedir ninguém que fale, mas eu pediria que a gente pudesse concentrar agora para concluir a audiência, né? Então, a gente vai ouvir os integrantes da mesa, né? Você foi citado, merece só um minuto aí. O pedido que eu fiz à mesa, anterior à lei da informação, é que a Assembleia identifique quais os parlamentares que mantêm as chamadas parcerias de divulgação do mandato. Quais parlamentares? Dito isso, eles vão dizer com que tipo de profissional eles fazem parcerias. Estão nos jornais, estão nas rádios, estão nas TVs, estão em lugar nenhum, estão nos blogs. É isso que eu quero que a casa, sabe, se coloque e explique. Ou o parlamentar vai se coloque e se explique. Eu não fiz distinção de ferramenta, de veículo, de absolutamente nada. Eu quero que os parlamentares, eu quero não sugerir, que os parlamentares dizem, no meu gabinete, eu tenho 5 profissionais que não são, né, nomeados no meu gabinete, mas recebem um valor X para ajudar a divulgar meu mandato. E aí é do parlamentar dizer, olha, no meu tem 5, no meu tem 2, sabe, no meu tem fulano, beltrano, cicrano, e o parlamentar, ninguém pode obrigar a isso. Estou sugerindo que a casa faça essa provocação para a casa, que a casa faça. Eu faça sem distinção de rádio, jornal, TV, ou que não está em lugar nenhum. Essa que era a sugestão. Ok. Aline, por gentileza. Robson Paes quer fazer um esclarecimento porque mas fale logo, aí depois ele fala e vamos ouvir também o Cunha Santos. Estou tentando ver se a gente conclui a audiência. Tá, eu vou tentar concluir a audiência. Mas só um instante agora. Eu gostaria que o presidente do Comitê de Imprensa, Cunha Santos, falasse antes, que eu estou anotando todos os encaminhamentos, eu queria só fazer o apanhado final. Tudo bem. Então, você vai auxiliar a mesa, né? Isso. Tudo bem, muito obrigado. Cunha Santos, por gentileza. Eu tenho apenas algumas questões de encaminhamento a fazer. E a primeira delas, eu queria saber, diante do fato incontestável de que, além do salário precário que os jornalistas e radialistas recebem nas redações, há órgãos de comunicação que passam de 6 a 8 meses sem pagar esses profissionais, eu queria saber de que forma essa audiência pode contribuir para mudar esse quadro. Vejam bem, companheiro, façam um silêncio, por favor. Vejam bem, eu vou repetir. Eu tenho consciência de que há jornais e emissoras de rádio que chegam a passar de 6 a 8 meses sem pagar, e até 10 meses sem pagar os profissionais que lá atuam. E eu quero saber de que forma essa audiência pública é uma coisa consequente, pode contribuir para que se mude esse quadro. Até porque fica colocada a questão também de por que esses profissionais aceitam viver nessa condição. Eu gostaria que essa audiência pública pudesse contribuir de alguma forma para isso. Outra coisa, se a regulamentação de tudo que foi discutido aqui é competência federal, eu também queria que essa audiência pública, ou através do relatório, dos parlamentares, de alguma forma contribuísse para que ocorresse essa regulamentação. E também, eu já repeti o que disse o companheiro Tevaldo, que se faça cumprir a lei de acesso à informação. Era só isso. Ok. Obrigado. Robson, gentileza. Só para fazer um esclarecimento, a colocação do companheiro jornalista Itevaldo, com relação ao portal da transparência. O Itevaldo colocou como se a Assembleia ainda não cumprisse em sua plenitude a questão com relação a ter a transparência de suas ações por meio do portal da transparência. Isso já é feito pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, já há uma página, já há bastante tempo, inclusive, há mais creio que foi ainda na gestão do presidente Marcelo Tavares, que foi implementado o portal da transparência da Assembleia,
e que, inclusive, já deu ensejos pelo portal da transparência a matérias jornalísticas já foram feitas sobre a Assembleia Legislativa, utilizando, inclusive, o portal da transparência como fonte de informações. E a outra questão que eu quero colocar em relação ao encaminhamento dado aqui pelo companheiro Etevaldo Júnior é em relação à Lei de Acesso à Informação. A Assembleia também já cumpre com a determinação da Lei de Acesso à Informação, à medida que disponibiliza aqui no seu setor de protocolo a qualquer cidadão pode dar entrada em seu requerimento para obter informações acerca da Assembleia Legislativa. Nós temos o prazo que é dado pela lei, e esse prazo certamente será cumprido pela Casa. E, além disso, como também determina a lei, o portal da Assembleia Legislativa na internet já disponibiliza uma ferramenta para requerimento online para que sejam feitos os pedidos de informações relativas à Assembleia Legislativa. Então, só para fazer esse esclarecimento, que as duas observações feitas pelo companheiro jornalista Etevaldo, a Assembleia já cumpre essas duas reivindicações. Muito obrigado. Anacleto, um complemento, 30 segundos para ti, por gentileza. Se o Congresso votar aquela PEC para ser obrigatório o diploma, que os sindicatos e a universidade, ou as universidades e a própria DRT possam realizar esse curso para quem não está regularmente trabalhando. E aproveitando o gancho do Cunha Santos aí, que a DRT fiscalize esses veículos de comunicação que não estão pagando os funcionários, que antigamente havia fiscalização. Muito obrigado. Eu vou fazer algumas considerações, eu anotei palavra por palavra de cada pessoa que... De palavra por palavra, não, pessoa por pessoa, e anotei alguns pontos interessantes. Em relação a uma suposta divisão jornalista-blogueiro, eu já deixei claro em outra oportunidade que a intenção da audiência não é essa, é esclarecer os pontos de exercício responsável do trabalho de jornalista. Sugerir, junto com a sugestão do Etevaldo, nós, como jornalistas que cobrimos diariamente a Assembleia Legislativa, nós temos conhecimento de algumas pessoas que estabelecem essa parceria. Se for interesse da Casa, se a Casa resolver apurar, chame os jornalistas. Nós sabemos. Nós estamos interessados em dizer, eu ouvi isso, isso, isso e isso. Estamos interessados. É bom que chamemos a nós. O segundo ponto é lamentar a ausência dos sindicatos, dos radialistas e dos jornalistas que foram convidados a estar presentes nesse momento e que são de fundamental importância para que garantam as prerrogativas básicas dos jornalistas e que se ausentaram da discussão que, em muitos momentos, ela precisa passar necessariamente pela questão do sindicato e ele está ausente de, por exemplo, ouvir que há pagamento abaixo do piso, que a negociação de pagamento abaixo do piso, que foi levantado pelo jornalista Cunha Santos, negociação abaixo do piso, e tantas outras questões quanto à fiscalização das garantias, que a empresa cumpra o básico, estabelecido legalmente. Exemplo, o Álvaro Luiz afirmou que ganha em torno de R$ 1.300. O piso, o piso estadual, segundo consta no site da FENAGE, é R$ 1.535. Por que não se está pagando piso? Quem é que fiscaliza? Quem cobra? É o sindicato. Onde está o sindicato neste momento? Em relação às falas dos representantes dos poderes públicos, o jornalista Robson Paes e o radialista Ormuz Rivaldo, interessante foi que eles fizeram questão de frisar o pagamento legal dos jornalistas que trabalham para a assessoria. E uma coisa que ficou clara, em algumas palavras, eu posso até ser mais exata, mas o Ormuz,
O Ormuz falou da boa